vamos continuar falando, né, gente? Nem 24 horas depois desse anúncio aí dos 50% das tarifas ao Brasil, os setores continuam, então, reagindo a essa decisão de Donald Trump de mais tarifas contra produtos brasileiros. Qual o impacto, então, dessa sobretarifa, né, na nossa economia e o agro? Eu vou conversar agora, então, com o Felipe Serigati, economista da FGV Agro. Felipe, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Simone. Tudo bom com vocês? Tudo jóia por aqui. Vamos lá, não é? Desde ontem, não é, o setor aí muito aflito com essas novas decisões em relação a essas alíquotas, né, dos Estados Unidos, agora pegando o Brasil de surpresa. A FPA falou, então, que essa nova alíquota traz reflexos aqui no agronegócio. A Citrus BR também falando que é péssimo para o setor. A BIEC também colocando esse aumento que representa esse entrave no comércio internacional. Diante desse histórico, né, dos países, não é? E eu ouvi aqui hoje e ontem muito a palavra diálogo e diplomacia, viu, Serigati? Mas o Brasil ele pode usar a reciprocidade. A gente já viu aí o governo brasileiro falando que pode adotar a lei da reciprocidade. E eu te pergunto, qual é o melhor caminho? Como é que você avalia esse novo tarifaço na economia aqui do Brasil? Então, vamos lá, Simone. Eu tenho que fazer uma enorme ressalva em primeiro lugar. Eu sou apenas um economista, tá? Não, nada além disso, não passo de um economista. Então, o que eu quero analisar um pouco melhor são números, então não sou diplomata, tá? Feita essa ressalva, do lado de cá, eu preferia que a gente não fizesse uso de qualquer retaliação, tá? Não sei se de repente na negociação é legal você ter algo ali para barganhar, então retaliação te dá ali, né, algum espaço. Não sei, me incomoda a ideia de saber se a gente fizer uma retaliação, vai criar um ruído adicional para o comércio entre os dois países e ainda assim, Trump já prometeu, a gente viu ali com a China, que haverá uma tréplica, né? Então eu, do lado de cá, preferia manter as palavras que você colocou no início da nossa conversa, né? Vamos dar preferência ali para diálogo, para diplomacia, sem discursos agressivos, sem aquela retórica lá de perfil mais populista. Vamos tentar, vamos dizer assim, acalmar os ânimos, que teve aí um atrito, na minha opinião, completamente desnecessário, tá? E prejudicial para ambos os países, tá? Então a gente pode colocar diversos exemplos em que o Brasil exporta ali a matéria-prima, né? E importa dos Estados Unidos o produto final. Ou às vezes até mesmo o oposto, por exemplo, a Embraer ela vai importar turbina de avião dos Estados Unidos e vai entregar nos Estados Unidos o avião completo. Então, as economias elas estão interligadas. Você criar esse ruído é prejudicial para ambos os lados. Mas eu acho, falando aqui do Brasil, que bom, a gente não tem que defender interesses, às vezes tem que defender o nosso interesse, para nós, quanto mais pudesse acalmar os ânimos, acalmar a discussão, melhor. Então, feito esse comentário aqui, com relação aos impactos sobre o agro, em algumas cadeias esse impacto pode ser significativo. Já para o agregado da economia como um todo, eu acho que esse impacto é mais modesto. Não apenas eu, vejam vocês que o mercado cambial tem operado já com relativa tranquilidade. A gente viu de manhã o câmbio atingindo até R$ 5,62, mas ao longo da tarde, a última vez que eu vi, estava operando por volta de R$ 5,53, abaixo, inclusive, da cotação de ontem, ou seja, o próprio mercado tomou aquele susto, opa, o que aconteceu? Mas já está tentando olhar com mais calma para a situação, tá? Então, não há necessidade de fazer um corro para as montanhas, nada disso. Vamos tentar evitar discursos mais agressivos e colocar diplomacia, e aí tanto via Itamaraty como via entidades de classe e empresários de ambos os lados, para fazerem essa negociação e tentar contornar esse desconforto, porque ambos os lados saem perdendo. Pois é, né, o Serigati, a gente viu a Anshan falando, né, colocando em nota também, que os Estados Unidos são superavitários, não é? Ao longo desses 15 anos, os números em relação ao saldo de 29 bilhões de dólares só em 2024, mas todos os setores estão nessa expectativa, né? E a gente vê aí em relação ao aço, né, os metais, enfim, o setor já afetado com 50%, ninguém sabe se terá adicional desses novos 50%, enfim, mas a indústria brasileira
não suportaria, então, se chegasse, né, a gente está colocando lá na frente, mas no caso 100%, os efeitos na indústria aqui no Brasil e também na americana, todo mundo pode sentir esse grande impacto? Sem dúvida alguma, né? Não que o mundo vai acabar se isso acontecer, mas vai ter um processo de adaptação, né? Ou seja, a indústria brasileira buscaria outros fornecedores, assim como aquele produto que a gente encaminha para o mercado internacional, nós buscaríamos também outros compradores. Veja, não é algo inédito, né? O pessoal do nosso setor do universo agro lembra disso, né? Quando a China, as Estados Unidos e China brigaram, a China olhou e falou: ok, então vou buscar outros fornecedores para matérias-primas, que foi, né, um dos motivos mais importantes para a gente ter ampliado, né, a nossa exportação de soja para a China. Então, é algo inédito? Não é algo inédito. É algo desejável? Com certeza não, tá? Então, a economia norte-americana é nosso segundo maior parceiro comercial, atrás, naturalmente, da China. Isso vale também para o agro brasileiro, um grande parceiro do agro brasileiro. Então, esse ruído, ele é completamente desnecessário. Tanto desnecessário que nos argumentos que a gente viu ao longo do dia, até na própria nota do Trump, que do lado está, né, a informação dele está equivocada, a gente não tem um problema comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é superavitário conosco. A base da discussão se deu justamente por questões políticas, né? Tanto ali questões do STF, questões ali associadas aos BRICS, o fato, né, do Brasil ter convocado ali um membro da Embaixada dos Estados Unidos para dar explicações, toda essa postura mais agressiva acabou ali esticando demais essa corda e acabou rompendo, sendo que ambos os lados saem perdendo. E veja como a situação ela é desconfortável, né? Se a questão não é comercial, você vai barganhar o quê? Né? Da lista de produtos que a gente mais importa dos Estados Unidos, que a gente mais exporta para os Estados Unidos, as tarifas já são muito baixas, né? Então, a gente não tem ali um problema de tarifa efetiva mais alta. E, aliás, em termos de tarifas efetivas, tá? Ou seja, pega a tarifa de cada produto, pondera pela média, pelo volume do valor da exportação, né? Do valor transacionado. Aí você vai ter uma média ponderada dessas tarifas. A tarifa que os Estados Unidos cobra da gente é maior do que a tarifa que a gente cobra dos produtos que a gente importa dos Estados Unidos. Então, enfim, não é uma estratégia ganha-ganha claramente. Melhor dos mundos, como economista, não como diplomata, não entendo dessa parte, mas eu olho ali para a situação do Japão e do Vietnã. Vocês vão lembrar, no primeiro tarifaço do Trump, ele jogou uma tarifa bem pesada sobre o Vietnã, uma tarifa elevada sobre o Japão. Na segunda rodada, voltou a bater pesada no Japão, e aí nós vimos algum discurso ali mais agressivo das autoridades japonesas com relação aos Estados Unidos? Não. Prefiro adotar qual comportamento? Então, numa divergência, gritar não resolve, vamos tentar sentar para negociar, sentar para conversar, mesmo que esse diálogo demore um pouco. Infelizmente, a gente foi para uma postura mais agressiva, foi, né, encarar ali de peito aberto a economia norte-americana, e agora vamos ter que contornar essa situação. Tomara que a gente consiga contornar com o diálogo, com diplomacia. As duas palavras, Simone, você comentou comigo, foram as que você mais ouviu ao longo do dia. Verdade, contornar para não virar uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, que a gente vê aí uma parceria de longos anos, a gente vê, são 200 anos, né, dessa parceria entre os dois países, que pode afetar assim, né, a economia aqui no Brasil, como eu estou escutando aqui, também pode afetar lá do outro lado, né, os americanos. A gente vê que eles dependem muito, gostam muito do café brasileiro, compram muito, né? O Brasil tem os Estados Unidos aí como um grande comprador aí do café brasileiro. O setor também está apreensivo aqui, ligou a luz amarela, não é, o Felipe? Porque a gente está falando de café, a gente está falando de carne. Carne, a gente teve aqui uma participação do nosso analista falando que pode reduzir a competitividade brasileira, mas o Brasil tem outros mercados aí para absorver a carne brasileira, não é? Citou a China, por exemplo, mas e o café e o suco de laranja? A gente não sabe, né, se outros países podem abarcar toda essa compra. Enfim, é uma grande expectativa, um ponto de interrogação, porque essas tarifas
esse novo, né, essa nova sobretaxa de 50% a partir de 1º de agosto. A gente não sabe se o Trump pode voltar atrás. Enfim, a gente tem que acompanhar. Mas, assim, ainda muita expectativa e muitos pontos aí de interrogação, não é? Com certeza, tá? E ainda assim, a gente tem uma expectativa que é fácil de colocar em cima da mesa, né? Mesmo que o Trump volte, não vai voltar para os 10%, né? Então, não, Brasil, beleza, deixa passar, essa daí. Não, não vai, né? Provavelmente, se voltar, volta lá uns 20, 25%, alguma coisa, esses números fechadinhos aí que o Trump acaba gostando, né? O que mostra que a decisão, né, de qual tarifa ser aplicada é zero técnica, né? É claramente uma decisão política, talvez seja até uma decisão pessoal, né, do próprio presidente. E veja só como é curioso, Simone, como esse assunto dominou a pauta, né? A gente estava programado para conversar sobre IPCA. O IPCA trouxe informação importante, né? Quantas vezes nesse espaço a gente falou de inflação de alimentos? E um dos pontos que eu colocava é: inflação de alimentos incomoda, mas não preocupa o Banco Central. Inflação de alimentos tende a ser um choque temporário, um choque transitório. IPCA, que foi divulgado hoje pelo IBGE, a inflação voltou a acelerar, o IPCA veio acima da expectativa de mercado de todos os grupos de produtos e serviços do IPCA, apenas um veio com queda de preço. Justamente a alimentação no domicílio. Justamente aquilo que era o vilão da inflação, agora está empurrando essa inflação para baixo, ou ao menos impedindo que ela suba de maneira ainda mais acelerada. Voltando ao nosso ponto, inflação de alimentos é um choque transitório, é um choque temporário, supernatural se ter períodos em que essa inflação de alimentos tem uma acelerada. O que você pode aguardar no período seguinte? Uma produção maior, um movimento cambial, alguma coisa, e essa inflação volta para sua trajetória de equilíbrio de longo prazo. Hoje, o número de IPCA divulgado pelo IBGE reforça, comprova mais uma vez essa realidade, essa característica dos preços agropecuários. Eles são voláteis, hora sobem, hora descem, é uma característica do setor. Tá certo, Felipe Serigatti. Com isso a gente finaliza a nossa conversa aqui. A pauta dominou aí, né, em relação aos Estados Unidos, mas a gente sabe em relação à inflação dos alimentos, você sempre falando, né, em relação a isso, o que preocupa o Banco Central é serviços, não é, Felipe? Obrigada mais uma vez pela tua análise hoje aqui da semana e até semana que vem. Eu espero que com outros assuntos, viu? Muito obrigado, Simone. Tomara que com outros assuntos, com as boas notícias. Enquanto isso, um ótimo final de semana para todos vocês. Para você também. Tchau, tchau e até semana que vem. Seguindo, 15 horas.